Meu nome é Carlos, e ser caminhoneiro é mais que um trabalho, é minha vida. Já enfrentei as piores tempestades, estradas desertas e até algumas situações perigosas. Mas nada poderia me preparar para aquela noite. Eu transportava uma carga para uma cidade do interior de Goiás, percorrendo um trecho conhecido por ser isolado, com quilômetros de mata fechada ao redor. Era uma noite sem lua, e a única iluminação vinha dos faróis do meu caminhão. O relógio marcava 2h45, quando vi, no acostamento, uma luz fraca tremulando. À medida que me aproximava, identifiquei um carro parado, com o capô levantado e uma mulher ao lado, acenando freneticamente. Algo naquela cena me incomodou, mas minha consciência não me deixaria seguir sem ajudar. Parei o caminhão e desci. Ela parecia angustiada, com olhos arregalados e expressão de pavor. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sussurrou: "Você precisa sair daqui, agora. Eles estão vindo." Senti um arrepio instantâneo, mas antes que eu pudesse perguntar algo, ela simplesmente desapareceu. Não havia ninguém lá. O carro, que parecia real segundos antes, havia sumido junto com ela. Olhei ao redor, mas tudo o que ouvi foi o silêncio assustador da mata. Voltei para o caminhão, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço. Continuei dirigindo, mas a estrada parecia diferente. As árvores ao redor estavam mais densas e o ar se tornava sufocante. Foi quando ouvi um barulho estranho no rádio. Um chiado que logo se transformou em uma voz distorcida, repetindo meu nome. Meu coração disparou. O som foi ficando mais alto, quase como um grito, até que o rádio desligou sozinho. Tentei me concentrar na estrada, mas então, à minha frente, uma figura apareceu. Freiei com tudo e o caminhão derrapou violentamente. Quando saí para verificar, não havia ninguém lá. Antes que eu pudesse voltar para a cabine, ouvi passos atrás de mim, vindo da mata. Peguei minha lanterna e apontei para a direção do som. Mas tudo o que vi foram olhos brilhantes, dezenas deles, me observando entre as árvores. Sentindo que algo estava muito errado, corri de volta para o caminhão e acelerei. Enquanto dirigia, comecei a notar algo ainda mais perturbador. Uma silhueta estava no banco do passageiro. Quando olhei diretamente, ela se virou para mim. Era a mulher do carro, mas seus olhos eram vazios e ela sussurrou: "Você não deveria ter parado." Tentei ignorar, mas meu corpo tremia de medo. Foi então que o motor começou a falhar e o caminhão parou no meio da estrada. Antes que eu pudesse reagir, ouvi batidas violentas na lataria, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O vidro do para-brisa começou a trincar lentamente e uma risada grave ecoou pela cabine. No retrovisor, vi figuras escuras cercando o caminhão, seus corpos deformados e sem rosto, mas todos apontando na minha direção. O crucifixo pendurado no espelho começou a balançar freneticamente, até cair no chão. Com um desespero que nunca havia sentido, girei a chave mais uma vez e o motor ligou. Acelerei com toda a força, sem olhar para trás. As figuras ficaram para trás, mas seus gritos continuaram ecoando em minha mente. Cheguei ao próximo posto de gasolina ao amanhecer. O frentista, ao me ver, arregalou os olhos e perguntou: "Você veio pelo trecho da maldição, não foi?" Quando confirmei, ele apenas balançou a cabeça e murmurou: "Nem todo mundo volta. Desde então, evito aquele caminho. Mas até hoje, em algumas noites, ainda ouço aquelas vozes distorcidas no rádio, me chamando." Meu nome é Mateus, sou caminhoneiro há mais de uma década. A estrada é minha casa, mas também pode ser um lugar onde o desconhecido espreita. Esta história aconteceu há alguns anos, em uma viagem noturna que mudou minha vida para sempre. Era um percurso tranquilo, transportando uma carga de alimentos para o interior do Paraná. A noite estava escura e a estrada deserta.
O relógio marcava 1h da madrugada quando entrei em um trecho sinuoso, cercado por uma mata densa. O silêncio era total, exceto pelo ronco do motor. Tudo parecia normal, até que notei algo estranho. No retrovisor, a cada curva, uma sombra parecia me acompanhar, deslizando pela estrada. No início, pensei que era apenas o jogo de luz dos meus faróis, mas a sombra se movia de forma diferente, quase como se tivesse vida própria. Tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado ficou mais intensa. Meu coração disparou. Quando percebi que a sombra estava ficando maior, como se estivesse se aproximando do caminhão. A estrada parecia interminável e o rádio começou a fazer um chiado estranho. Tentei mudar de estação, mas o som se transformou em sussurros, palavras indistintas que pareciam me chamar pelo nome. Foi então que algo realmente aterrorizante aconteceu. Na próxima curva, vi uma figura parada bem no meio da estrada. Era alta, com um manto escuro que cobria todo o corpo. Freiei bruscamente e o caminhão derrapou, mas consegui parar a tempo. Quando olhei novamente, a figura havia desaparecido. Respirei fundo e segui em frente, mas algo estava errado. O caminhão começou a perder força e o motor morreu no meio da estrada. Fiquei preso ali, no escuro, cercado pela mata. Peguei minha lanterna e desci para verificar o motor. Mas assim que abri o capô, ouvi passos vindo da mata. A lanterna começou a falhar, piscando como se algo a estivesse drenando. Foi quando vi olhos brilhantes me encarando na escuridão, centenas deles me observando. Senti meu sangue gelar. Voltei correndo para a cabine e tranquei as portas. De repente, o caminhão começou a balançar, como se algo ou alguém estivesse tentando virá-lo. Uma risada grave e distorcida ecoou pela cabine e o crucifixo pendurado no espelho retrovisor caiu no chão, quebrado. Com o pouco de coragem que me restava, tentei ligar o motor novamente. Ele demorou, mas finalmente pegou. Acelerei como nunca, tentando deixar aquela maldita estrada para trás. Mas ao olhar pelo retrovisor, vi a figura de manto escuro no meio da estrada, observando enquanto eu me afastava. Cheguei ao meu destino ao amanhecer, mas nunca consegui esquecer o que aconteceu. Naquela noite, até hoje, evito aquele trecho da estrada. Algo ali não pertence a este mundo e eu não pretendo descobrir o que é. Meu nome é Roberto e sou caminhoneiro há quase 15 anos. A estrada me deu sustento, mas também me mostrou o lado mais sombrio da vida. Esta é a história de uma carga que nunca deveria ter aceitado transportar. Tudo começou em uma noite chuvosa. Eu estava em um posto de gasolina descansando quando um homem se aproximou oferecendo um frete urgente. A carga deveria ser entregue antes do amanhecer em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Ele pagaria bem e eu aceitei sem pensar duas vezes. Quando fui conferir a carga, encontrei apenas um grande caixote de madeira, lacrado com correntes e cadeados. Perguntei o que tinha dentro, mas o homem apenas respondeu: "Só dirija. Não faça perguntas e, por favor, não abra o caixote." Aquilo me deixou desconfortável, mas a chuva e o dinheiro fácil falaram mais alto. Já na estrada, a viagem começou tranquila, mas o clima pesado dentro da cabine era inegável. Era como se algo estivesse me observando o tempo todo. Depois de algumas horas, comecei a ouvir ruídos vindos do baú. Primeiro, achei que era apenas a estrada irregular, mas o som se tornou mais distinto, como arranhões e batidas. Meu coração começou a acelerar. Parei o caminhão no acostamento para verificar. A chuva caía forte e eu estava ensopado enquanto iluminava o baú com minha lanterna. Nada parecia fora do lugar, mas, quando toquei o caixote, ouvi algo vindo de dentro, um gemido baixo e assustador. Voltei para a cabine, confuso e com medo, mas decidi seguir viagem. A cada quilômetro os ruídos se intensificavam e agora eu podia ouvir sussurros. Era como se uma voz fraca chamasse por mim.
Roberto, Roberto. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho e começou a tocar uma música antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. As letras pareciam murmúrios em latim e o ar ficou gelado. Minha respiração estava pesada e eu sentia que algo estava errado. De repente, vi uma figura na beira da estrada, coberta por um véu branco. Ela estendeu a mão, como se quisesse que eu parasse. Quando olhei pelo retrovisor, ela estava lá, sentada no banco de trás da cabine. Seu rosto era pálido e seus olhos eram buracos negros. Quase perdi o controle do caminhão. Parei novamente, saí correndo para fora da cabine e fiquei parado na chuva, tentando recuperar o fôlego. Olhei para o baú e vi que as correntes do caixote estavam soltas. A tampa estava ligeiramente aberta e algo se movia lá dentro. Foi quando ouvi um grito ensurdecedor vindo do caixote. Uma sombra escura saiu de dentro e subiu para a cabine. Não sei de onde tirei forças, mas subi no caminhão e acelerei com tudo. A sombra desapareceu, mas o ar ainda parecia pesado, como se estivesse carregado de algo maligno. Cheguei à cidade ao amanhecer e entreguei a carga no endereço combinado. Era um antigo casarão abandonado, com janelas quebradas e um portão enferrujado. Ninguém apareceu para receber, mas antes de sair, ouvi novamente a voz sussurrando meu nome, vindo do baú vazio. Nunca mais aceitei cargas sem saber o que estava transportando. Aquela noite foi um lembrete de que há coisas na estrada que jamais deveríamos encontrar. Meu nome é Antônio e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já vi de tudo nas estradas deste país, mas nada foi tão marcante quanto o que aconteceu numa noite fria de julho. Eu havia sido contratado para transportar uma carga de madeira de uma serraria no interior de Mato Grosso para uma cidade na divisa com Rondônia. Era um trajeto longo, atravessando trechos isolados e praticamente sem sinal de telefone. Tudo parecia tranquilo até eu chegar à metade do caminho, quando o relógio marcava quase 3 horas da madrugada. A estrada estava deserta e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão. Foi então que percebi algo estranho no retrovisor. Uma sombra parecia deslizar pela carga de madeira, como se algo ou alguém estivesse sobre o caminhão. Tentei ignorar, achando que era o cansaço me pregando peças, mas a cada curva, a sombra ficava mais nítida. Em determinado momento, jurei ter visto um par de olhos brilhantes me observando da carga. Parei no acostamento para verificar. Peguei minha lanterna e desci, com a armação de madeira rangendo ao vento. Iluminei a carga cuidadosamente, mas não havia nada lá. Ainda assim, o ar estava gelado e um silêncio estranho pairava no ambiente. Voltei para a cabine e continuei a viagem, tentando afastar o medo. Mas conforme avançava, as coisas pioraram. O rádio começou a chiado e, em meio ao ruído, ouvi uma voz sussurrando: "Você não deveria estar aqui." Meu coração disparou e comecei a sentir a presença de algo dentro da cabine. Pelo canto do olho, vi um movimento no banco do passageiro. Quando olhei, lá estava ela. Uma figura esquelética com um rosto pálido e olhos profundos e vazios, me encarando. Ela sussurrou novamente, mas desta vez as palavras foram claras. "Devolva o que não é seu." Com o corpo paralisado de medo, acelerei o caminhão, tentando me concentrar na estrada. Foi então que comecei a ouvir batidas violentas na carroceria, como se algo estivesse tentando sair da carga. O caminhão tremia e a sombra sobre a carga parecia crescer, envolvendo todo o veículo. A certa altura, a cabine ficou completamente escura, mesmo com os faróis acesos. Era como se eu estivesse dirigindo dentro de um túnel de escuridão. A figura no banco do passageiro sumiu, mas as vozes continuaram repetindo sem parar: "Devolva, devolva." Quando finalmente avistei um posto de gasolina, estacionei apressadamente. Desci correndo e gritei para o frentista verificar a carga comigo.
Ele olhou desconfiado, mas decidiu me acompanhar. Quando iluminamos a carga com a lanterna, vimos algo que nunca vou esquecer. Uma mão preta e esquelética saindo de entre as tábuas de madeira. Corremos de volta para o posto e chamamos a polícia. Quando os agentes chegaram, desmontaram a carga e descobriram algo assustador. Entre as madeiras havia um antigo caixão parcialmente aberto. Dentro dele, restos mortais e objetos rituais. Fiquei em choque. Mais tarde, soube que aquele carregamento vinha de uma área que, segundo os moradores locais, era palco de rituais sombrios e histórias de desaparecimentos. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: jamais voltarei a dirigir por aquele trecho.